Você já ouviu falar das vacinas para rinite? Eu sei que muitos pacientes já ouviram falar e não entendem muito bem o que é essa vacina para rinite, se realmente existe, como funciona, como é a aplicação. Meu nome é Germana Jardim, eu sou médica otorrinolaringologista e hoje eu vou explicar para vocês como funciona e o que é a imunoterapia. Então, como eu já falei em outro vídeo aqui no canal, não deixe de conferir sobre rinite, existem vários tipos de rinite e para cada tipo de rinite, dependendo dos sintomas do paciente, a gente direciona algum tratamento específico. Quando a gente fala na rinite alérgica, uma das possibilidades de tratamento é a imunoterapia. E a imunoterapia é o único tratamento que a gente fala que consegue modificar o curso da doença. Então, consegue mudar a evolução desse paciente a longo prazo. A gente não fala que ela cura a rinite, mas ela consegue controlar e muitas vezes manter o paciente assintomático por mais de 10 anos. Então, é um tratamento muito bom. E como é essa vacina? Como ela é feita? Hoje em dia, a gente tem duas possibilidades da vacina. Ela pode ser aplicada de forma sublingual, são umas gotinhas sublinguais, ou intradérmica, que é uma agulha bem pequenininha que o paciente vai aplicar. E o que é essa vacina? Então, a primeira coisa em relação à imunoterapia é o diagnóstico de rinite alérgica. O paciente teve o diagnóstico de rinite e tem origem alérgica, então fez os exames de sangue ou os testes cutâneos, o prick test, aquele que a gente testa na pele, identificamos qual é o alérgeno que causa a rinite do paciente. A partir daí, a gente vai fazer uma medicação individualizada para aquele paciente, vai manipular aquela medicação específica para começar a expor o paciente a pequenas doses daquele alérgeno. Então, por exemplo, o paciente tem alergia a ácaro. A gente identificou isso por meio ou do teste do exame de sangue ou do teste cutâneo. A gente vai manipular aquela medicação com a presença do ácaro, só que de forma bem diluída, para começar a expor o paciente àquele alérgeno, porque isso vai criando uma dessensibilização. A longo prazo, aquele paciente vai deixando de ter a alergia e de reagir àquele alérgeno que antes causavam todos os sintomas. Então, por exemplo, o paciente veio, a gente identificou a alergia, a rinite por ácaro. Aí a gente vai manipular a medicação. A medicação sublingual acaba sendo mais confortável para ser usada, principalmente em crianças, que apesar de ser uma agulha pequena, muitas vezes ficam com receio da aplicação. Então, hoje em dia, a gente acaba usando mais a medicação sublingual. Inicialmente, aquela medicação é aplicada semanalmente. De acordo com a resposta ao tratamento, a gente vai espaçando de forma progressiva. A cada 15 dias, a cada mês, a cada 2 meses. E aí tem várias fases do tratamento. A fase inicial, depois a fase de manutenção. E isso é muito individualizado. Então, não é uma receita de bolo. Todo paciente que vier com rinite vai usar da mesma forma, pelo mesmo tempo, com o mesmo intervalo. A gente precisa avaliar a resposta individual de cada paciente. Então, é importante entender que é um tratamento a longo prazo. Muitas vezes, esse tratamento chega a 2, 3 anos de segmento clínico, usando a medicação. E aí tem essas fases, inicialmente semanal, na fase de manutenção a cada mês. Depois já tem fases que a gente usa a medicação a cada 2 meses, a cada 3 meses, para manter um controle a longo prazo. Então, é um tratamento muito interessante quando a gente pensa na rinite alérgica. E além disso, além da imunoterapia, quando a gente fala na rinite alérgica, a gente tem que pensar no controle ambiental da doença. Então, não adianta nada a gente usar a medicação, mas não ver o que tem de errado no ambiente que a gente pode ajudar no controle. Então, por exemplo, poeira e ácaro, que são os alérgenos mais comuns no nosso meio. Em casa, o principal local onde a gente encontra o ácaro é no travesseiro e no colchão. Então, medidas como o uso de protetores anti-ácaro para o travesseiro e para o colchão, trocar a roupa de cama de forma regular. Quando for trocar a roupa de cama, deixar o travesseiro, o colchão ali expostos no sol para dar uma arejada. Evitar cortina, carpete, bichos de pelúcia dentro do quarto. São fatores que ajudam também no controle da rinite. Bom, então, se você sofre com a rinite, a imunoterapia é mais uma aliada e mais uma possibilidade de tratamento para ajudar no controle da doença. Às vezes é um tratamento que não é muito conhecido, não é muito falado, muitos pacientes têm dúvidas, então é importante uma consulta presencial, uma avaliação individualizada, porque não é uma medicação que você encontra na farmácia, então não é aquele antialérgico que você pega do amigo e pode começar a usar, ou o spray nasal que o primo usa, é uma medicação que precisa ser individualizada para cada pessoa.
pessoa, ela vai ser manipulada e indicada específica para aquele paciente. Por isso é fundamental nesses casos uma avaliação e um acompanhamento médico. E a gente tem que lembrar que muitas vezes a rinite tem outros sintomas associados, e não é só o nariz. Então o paciente pode ter dermatite atópica associada, asma, conjuntivite alérgica, e muitas vezes precisa de uma interação entre outros médicos no cuidado, além do otorrino, oftalmologista, pneumologista, o alergista, o dermatologista, que pra gente conseguir cuidar e controlar todos esses sintomas alérgicos que o paciente pode apresentar. Se você se identifica com esses sintomas da rinite, dessas alergias, dermatite atópica, asma, e nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade de tratamento, já tentou outros tratamentos e não consegue controlar bem os seus sintomas, deixe suas dúvidas aqui nos comentários, me siga nas redes sociais, entre em contato pelo link no Instagram que eu posso te ajudar.